Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. O justo viverá pela fé, confiança humilde e perseverante em Cristo. Quão ansioso você é? Tem alguns vídeos na internet que mostram pessoas batendo na porta e perguntando: aqui que as pessoas que sofrem de ansiedade vão se encontrar? Sim, aqui mesmo, mas é só daqui a 2 meses, mas pode entrar, que todos os outros já chegaram. É bem verdade que uma comédia, né? Mas ela reflete muito daquilo que muitas pessoas vivem. Esquecemos de viver no presente e vivemos aquilo que ainda não chegou. E quando chega aquele tempo, já não mais aproveitamos, pois estamos focados em algo que ainda vai acontecer. É bem verdade que a ansiedade talvez seja uma das coisas que mais incomoda as pessoas hoje em dia. E sem dúvida, a ansiedade causa muitos e muitos transtornos a todos nós. Vejamos esta pequena história a respeito da semente que não se vê crescer. Um agricultor planta uma semente de trigo na terra, ele cobre o solo, rega e espera. Por semanas ele olha para o campo e parece que nada acontece. A terra permanece igual, o chão fechado sem sinais de vida, mas mesmo sem ver, o agricultor continua cuidando, confiante de que a semente está viva. Então um dia, quase sem perceber, um pequeno broto verde rompe a terra. Não é erva daninha, é a semente de trigo que começa a germinar. Aquilo que estava oculto se manifesta. O trigo cresce, amadurece e finalmente dá o fruto. Do mesmo modo, podemos recordar a palavra de Deus, conforme o texto de Isaías 55, 10 a 11, que acredito que muitos já saibam de cor. O texto diz assim: a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Isaías 55, versículos 10 até o 11. Assim também a vida do justo pela fé espera e espera, a exemplo de Abacuque, ao ponto de reclamar com Deus. Deus nos entende e sabe dos nossos medos e das nossas queixas. Isso acontece pois muitas vezes queremos qualificar a nossa fé por tamanho. Tanto é que no Evangelho que nós ouvimos há pouco, em Lucas 17, 1 a 10, mas Jesus vai dizer que se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu uma semente de mostarda? É muito pequena. Mas ele diz, escandalizando também aos discípulos: se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você ordenaria uma figueira brava, significa uma planta que tem raízes profundas, arranque-se daqui e plante-se no meio do mar, e a planta simplesmente, como se fosse caminhando, ela obedeceria. Mas na verdade, aí vem a parábola do grão de mostarda, que nos mostra e remete a uma profunda reflexão e nos convida a repousar na rocha que salva, que é Cristo Jesus. Este mesmo Cristo nos anima e nos leva à perseverança em meio às provações e às tentações. Esta perseverança nos garante que em Cristo Jesus nunca seremos derrotados, pois pela fé em Cristo somos justificados e amparados.
que, por fé nas promessas, não importa o tamanho da maldade, da violência no mundo, nós iremos ver sim violência, mas esperançosos. Não só podemos, mas devemos continuar confiando que em Cristo nós temos o socorro tão necessário, pois a promessa de Deus nunca falha. Então, logo, você que vive e pratica violência, pare com isso, senão isso vai te levar para o inferno. Mude de vida, mude, ouça a palavra. Não precisa alguém te espancar para que você saiba aquilo que é correto e se dê conta que o mal é ruim. Pare de fazer aquilo que não agrada a Deus. Pois, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1, versículo 9 a 10, não foi por causa do que temos feito, mas porque era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo, mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Por isso, em meio às tribulações, não nos cabe revoltar-nos, mas humildemente nos reclinarmos na presença do Senhor, esperar e clamar que Cristo aumente a nossa fé. A pergunta que eu te faço: quantas vezes você pediu aumento de fé? Muitas vezes no culto nós temos orado na oração geral pedindo: Senhor, aumente a nossa fé. Mas no teu particular, ou tu tens apenas reclamado e dito: Senhor, me livra dos meus inimigos, me dê sucesso. Normalmente é isso que nós fazemos. Mas pedir aumento de fé. E o texto do Evangelho chama a atenção que quando Jesus diz que aquele que faz alguém pecar, melhor seria amarrar uma pedra de moinho. Alguém já viu uma pedra de moinho? Normalmente elas têm 1,5 metro a 2 metros de diâmetro por pelo menos uns 40 centímetros de espessura. Imagina o peso que é. E aí Jesus diz: amarre uma pedra dessa ao pescoço e se jogue no mar. Ou seja, melhor seria sumir da face da terra do que fazer um dos pequeninos pecar, seja uma criança ou alguém que está começando na fé. Veja, nós estamos no mês de outubro, um mês muito importante para a vida cristã e o estudo da palavra de Deus, pois neste mês celebramos a reforma luterana, quando um padre chamado Martim Lutero questionou os seus pais sobre os rumos que estavam dando para a igreja de Cristo. As coisas não eram legais. Hoje temos também muitas situações de incertezas. Muitas incertezas estavam no coração das pessoas naquele contexto, que achavam que deveriam pagar pela sua salvação. Mas que bom que aquele homem, com sua firmeza teológica, foi um modelo a ser seguido. Tanto é que hoje, no mundo inteiro, somos aproximados a 80 milhões de luteranos espalhados pelo mundo afora. E entre todos, o local que mais cresce o luteranismo hoje é na África. E é importante nós pensarmos que um exemplo de um homem que foi destemido, quando todo mundo dizia: deixa assim, sempre foi assim, sempre foi desse jeito, deixa quieto. Ele não se contentou com o deixa quieto, preferindo sofrer as consequências, as perseguições, do que se contentar com aquilo que todo mundo achava que não tinha mais solução. Mas por sua firmeza teológica e agraciado pelo Espírito Santo, ele alicerçado na palavra, Deus trouxe a igreja cristã ao prumo novamente, para que a palavra pudesse chegar até nós depois de 508 anos. Foi uma época difícil,
Mas passados esses 508 anos, as incertezas continuam no mundo. E novamente, as pessoas com as boas intenções têm feito da palavra de Deus espetáculo. Têm pintado paredes de cor preta, de laranja, seja o que for, parecendo um circo. Como se Jesus se revelasse nas suas molduras, nos seus pensamentos. Não, Jesus se revela na palavra, e eu não posso esquecer disso. As boas intenções desses espetáculos, onde os pregadores fazem palhaçadas, gritam, sapateiam, dançam, se vestem de modo extravagante, chamando a atenção, chamando como se eles fossem poderosos para expulsar demônios, expulsam demônios 500 vezes das mesmas pessoas, e nesse circo de palhaços, as pessoas se sentem afagadas. Contam fábulas, loucuras humanas, inventam histórias, e o ser humano, tão vazio de si mesmo e de Deus naturalmente, acha que aquilo é a palavra de Deus. Cuide para que você também não caia nessas ilusões. Tenho visto pessoas dizer: a igreja luterana é uma igreja fria. Mentira. Mentira, porque se você ouvir a palavra que está sendo dita hoje e colocar em prática, você verá o poder de Deus, como diz Paulo em Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar tanto judeus como não judeus. Não caia nessa armadilha que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ouça a palavra e coloque ela em prática. Não venha com essa desculpa de que na igreja luterana é tudo muito tranquilo, não tem muitas emoções. É porque então você não está abrindo seus ouvidos para ouvir o Evangelho. Vamos parar com esse negócio de achar que as outras igrejas são melhores que nós. Duvido você achar no mundo inteiro uma igreja que pregue o Evangelho conforme na igreja inteira. Duvido. Se você me comprovar, eu deixo de ser pastor. Não tenho dúvida. Por quê? Porque eu tenho certeza que nós anunciamos o Evangelho assim como os apóstolos anunciaram. Qual que é o diferencial? Nós não inventamos, nós não encebamos a palavra para agradar os ouvidos, nós falamos aquilo que tem que ser dito. Então ouça, creia. E não adianta querer ouvir a palavra e dizer: mas agora tem que esperar a coisa simplesmente um passe de mágica. Não. Se você pede paz a Deus, Ele te dá a paz ou te permite exercitar para que você descubra o quanto Ele tem cuidado de você. Se você pede amor para com a sua família, Ele te dá esse amor no estalar de dedos ou permite você praticar ações que demonstram o amor que tem em você, que Ele está colocando em você. Então nós temos que ter cuidado para não cair nas ladainhas de falsos profetas e falsos mestres. Meus irmãos, muitas dessas igrejas nessa modernidade, passados 508 anos, precisariam receber uma surra de azorrague, assim como Jesus entrou no templo e expulsou todos aqueles mercadores que vendiam animais, vendiam coisas relacionadas à palavra de Deus, ou diziam que era da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir o Evangelho. Fazem de Jesus hoje em dia, na maioria das igrejas, um gênio da lâmpada, que realiza pedidos, que dá riquezas, ou usam Jesus para invocar e praguejar contra o irmão. Eu repreendo, que Deus te destrua, e assim por diante. É isso que a Bíblia diz? Não, não é. Quando nós começamos o culto, eu disse que estava entristecido de ver também na nossa cidade tamanha violência. Provavelmente também essas coisas o profeta Abacuque também percebeu. Bem diferente daquilo que a palavra nos diz. Bem diferente do que é dito e ensinado na Bíblia a respeito da obra de Cristo, que se compadeceu, foi humilde e generoso. Não tente achar coisas que não condizem com a palavra. Isso é o que o diabo quer, que você pense que você pode ou deve ter
superpoderes, ou que o tal do pregador tem que ter um poder especial de expulsar demônios. Não, quem faz isso é Deus, se for necessário. Já não basta as bestialidades de quem não crê, agora ainda temos que lutar novamente contra heresias que brotam no seio da fé cristã. Quando falo, escrevo, enfim, isso é pelo fato de perceber que muitos cristãos são cristãos ouvintes, mas não são praticantes. Isso é muito sério, é preocupante. A obra de Cristo na cruz é para a salvação do ser humano, pois a queda em pecado é a maior tragédia da humanidade e não tem conserto do homem pelo homem, mas só pela fé no homem Deus, Cristo Jesus. Essa fé começa pequena e aumenta como um grão de mostarda, ao ponto de abrigar ninhos e filhotes, como diz o texto do Evangelho, mesmo a princípio sendo uma semente pequena apenas. Vivemos sim no mundo cheio de incertezas, injustiça, violência, crises, dúvidas, mas isso não é privilégio somente nosso. O texto de 1 Pedro diz: olha, permaneça firme na fé, pois no mundo também outros irmãos na fé sofrem como você sofre. Desde que o mundo é mundo, após a queda do homem em pecado, sempre houve essas mazelas na humanidade. Cabe a nós ouvirmos aquilo que é correto e permanecermos nesta palavra. E é por isso que a palavra de Deus nos chama a uma vida de confiança em meio a tudo isso. E como servos de Cristo, nós não vivemos pelo que vemos, mas pela fé em Cristo, nossa rocha e salvação. Pois se Deus nos colocasse numa balança, ou tivesse, mediante a sua pura justiça, nos colocado e comparado, teríamos como veredito aquilo que nos diz no Salmo 62, versículo 9: os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam em nada, são mais leves do que um sopro. Salmo 62, versículo 9 nos aponta isso. Isso pelo fato que somos lembrados pelo salmista Davi, que os homens são instáveis, mas Deus é firme, é justo, permanente, fiel. Por isso que aquele que confiar em si mesmo está fadado ao fracasso. Então pare de confiar que você vai dar um jeitinho. Se você não tiver a ajuda de Jesus e se deitar aos seus pés, clamando com compaixão, se humilhar na presença poderosa de Deus, não tem transformação de vida, nem a minha, nem a de vocês. Só tem um jeito: confiar em Cristo. Continua sendo este o único caminho. Confiar em nós, nas riquezas, nome de família, pessoas, no poder que exercemos na sociedade, no nosso bairro, na nossa própria família, igreja, entre amigos, enfim, tudo é passageiro, isso vai terminar. Quantos de nós já não tem pessoas queridas que eram importantes para nós? Já morreram, ou se desviaram, estão no caminho tortuoso. Somente a fé no Senhor nos qualifica a ficarmos em paz e em segurança. Então cabe recordar o que diz o Salmo 1, versículo 1 e 3 a 3, que é muito importante para todos nós. Diz o texto: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Com isso somos levados a pensar que, em vez de quantidade de fé, precisamos zelar pela qualidade da nossa fé. Às vezes a gente lê o texto da parábola do grão de mostarda e nós queremos
será que a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda? O que eu devo fazer ou passar para demonstrar que eu tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Quem não se pegou pensando em quantidade de fé? Eu já me peguei muitas vezes pensando nesse sentido, porque todos nós, ao lermos o texto, muitas ou na maioria das vezes somos levados a querer quantificar e esquecemos que Jesus está falando em qualidade. Não interessa se é uma semente pequena ou poderia ser o tamanho de um corpo, mas qualidade. Em quem você tem depositado a sua confiança? Ali está a qualidade. Não adianta você também fazer muitas obras na sociedade, ser um exemplo de pessoa na sociedade, se você não crê em Jesus, se você faz tudo sua própria conta. Pois na maioria das vezes ouvimos as pessoas se declararem como pessoas de muita fé, de uma vida espiritual elevada, mas não como servos dependentes de Cristo e da sua graça. A qualidade da fé está na dependência irrestrita da graça de Deus. A qualidade da fé não está em quem eu sou, mas em quem eu confio. A qualidade da fé só terá qualidade se estiver na confiança que Jesus é o único e suficiente Salvador, que perdoa o meu pecado e mesmo eu não merecendo, me aceita na presença dele. Por isso que podemos dizer que em meio às nossas fraquezas é preciso estarmos fundamentados na palavra que exorta. E quando fala exorta, a cara diz: pare de pecar, afaste-se do mal, não se misture com pessoas que não prestam, permita a palavra habitar em você. E quando, como se diz, o Senhor Deus na sua palavra nos puxar nas orelhas, não se revolte, apenas diga: Senhor, obrigado, pois assim saberei que estou sendo advertido, admoestado na tua misericórdia. Que palavra é essa que exorta? Ela chama ao arrependimento e nos mostra que o perdão gratuito está em Cristo Jesus. E perdão significa, quando nós pecarmos, assumirmos quem nós somos. Não interessa o que eu já fiz na sociedade, assumir publicamente que eu não mereço graça de Deus, mas mereço a condenação. E aí o Senhor diz: sim, tu mereces tudo isso, mas Cristo morreu em teu lugar. Isso não é pouca coisa. Sim, no mundo encontramos aflições, mas em Cristo encontramos o consolo que o mundo não pode nos dar. Isso é graça imerecida. Deus poderoso que em Cristo nos quer perto dele. O mundo vai dizer: isso é injusto. Que Deus é esse que não castiga os culpados e ainda perdoa? Isso não é certo. Mas o Evangelho nos chama a esperar e aguardar que a plenitude da justiça divina se revela na fé em que Jesus fez por nós na cruz. Se por um homem, como diz o texto de Romanos, se por um só homem, a saber Adão, entrou o pecado no mundo, por meio de um só homem, o novo Adão, isto é, o ser humano Cristo, homem sem pecado, a graça de Deus superabundou para o pecador. Agora, mesmo vendo a violência e clamar por misericórdia, sabemos que Deus irá responder. O pecador arrependido tem esperança pela fé, pois nenhum sofrimento é comparável ao que está reservado para todos nós por causa do pecado, isto é, a morte eterna. Então, mesmo vivendo neste mundo cheio de pecado, a exemplo do profeta Abacuque, continuamos clamando por justiça. E eu clamo para que todo aquele que deve publicamente pague, pois é melhor que pague publicamente do que ser ou ter uma vida aparente de tranquilidade, que no dia da morte o peso da balança não tem Jesus para contrapor e tirar das armadilhas que levam para a condenação eterna. Preciso clamarmos por justiça.
pois as injustiças são imensas e são terríveis. Pode demorar, mas o livramento de Deus virá. Pode até demorar ao nosso modo de pensar, mas Deus não tardará em responder. O profeta Abacuque questionou a Deus dizendo: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Deus respondeu para Abacuque e ele disse: a mensagem é essa: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Te preocupe em você não praticar a maldade. Te preocupe em estar em Cristo. E o castigo dos maus, aqueles que não temem a Jesus, vai chegar. E você vai dizer: uau, que bom, Deus não me deixou desamparado. Mas se eu sou causador da maldade, ainda dá tempo, enquanto o meu coração estiver pulsando, dizer: Senhor, perdão, pois pequei. Como diz o texto do Evangelho, se o teu irmão pecar 7 vezes no mesmo dia, e ele dizer: me arrependo, perdoe. Ponto. Não questione, apenas perdoe. É assim que Deus faz conosco quando nós pedimos perdão. Assim deve ser também na sociedade. Claro que queremos apontar em dedos: mas se você não fizer isso, não te perdoo mais. Claro que precisamos agir com justiça, pois também temos responsabilidades. Não tem como anunciar o perdão para alguém que não vive uma vida de arrependimento. Perdão significa mudança de vida, significa deixar aquilo que eu fazia de errado e agora fazer o que é correto. Meus irmãos, Deus mostra que o livramento virá e que o justo vive pela fé. A fé é confiança no Deus que cumpre suas promessas no tempo certo. Com isso, não esqueça que em tempos de crise, Deus nos chama a crer, mesmo quando parece demorar a sua resposta. É preciso guardar a fé, a mesma fé que Paulo recorda a Timóteo, a qual aprendeu pelos ensinos e exemplos de vida ensinados pela sua avó e pela sua mãe, no caso de Timóteo. Como eu já fiz essa pergunta: quem tem sido o teu modelo de fé? Alguém da tua família? Alguém de fora? Ou você ainda não observou ninguém? Pense a respeito. E essa pessoa que você considera um modelo, é sim um modelo? Ou é apenas um cristão que diz ouvir a palavra, mas não pratica? Não só de ouvintes a igreja precisa. Precisamos de ouvintes que saiam da igreja e coloquem em prática essa nova vida que aprendem no culto. Pergunto então a você novamente: quem são os teus exemplos de fé a serem seguidos? Quem te levou a conhecer Jesus? Ou hoje é a primeira vez que ouves a respeito? A fé cristã não é apenas crer, mas perseverar na confissão, mesmo em meio à perseguição. Para Timóteo, Paulo recomenda que ele, segundo o texto, diz: portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Ser cristão não é uma vida só de alegrias, é sofrer com a certeza de que esse sofrimento tem fim. Não cristão sofre e ainda tem a certeza que vai queimar e arder no quinto dos infernos, agarrado com Satanás, e nunca terá paz. Terrível só de pensar nisso. Então dá tempo de eu e você mudarmos de vida, enquanto nosso coração estiver batendo. Depois está selado a nossa eternidade. Cabe lembrar que hoje somos chamados a permanecer firmes na palavra, sem ter vergonha do Evangelho. Evangelho este que em Romanos 1,16 diz, conforme Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. O mundo acusa o cristão de fraco, moralista, por defender a dignidade, a honra das pessoas na sociedade.
Mas uma coisa é certa: somente a vida cristã, vivenciada de modo ativo, leva o pecador a ser punido de fato. É bem verdade que temos dificuldades, quem de nós não as tem? Estamos salvos em Cristo, sim, mas ainda vivemos neste mundo esperando que Cristo volte para revelar os resultados da semeadura do Evangelho em nossos corações. Há quanto tempo você ouve a palavra? Eu tenho certeza que desde que eu estava no ventre da minha mãe, eu já ouvi a palavra. Há quanto tempo você ouve a palavra? E há quanto tempo você pode e tem capacidade de praticar esta palavra? Pensa a respeito. Por quê? Porque ouvir a palavra, estar na presença de Deus, é ser moldado frequentemente pelo próprio Senhor Deus. Meus irmãos, hoje muitos ansiosos desanimam, tropeçam e caem, pois não vivem nem querem o Evangelho bíblico, correm atrás do vento, mas isto é ilusão, não é nada. Em Lucas 17, 1 a 10, que nós ouvimos há pouco na leitura, é importante destacar que Jesus nos convida à reflexão de que a natureza humana sempre irá revelar o pecado e suas terríveis consequências. Que Deus nos livre de ser os causadores da desgraça do nosso semelhante, mas que possamos viver uma vida em constante arrependimento, perdão irrestrito a quem pecar contra nós, pois assim Deus age conosco. Mas que a nossa vida seja um constante reconhecimento de que precisamos da misericórdia de Deus, que precisamos que a nossa fé seja aumentada, e não tem como aumentar a fé se nós não estivermos na casa de Deus ouvindo a palavra. Deus decidiu que era assim. Sem contato com a palavra, não tem crescimento na fé. Você pode sentar-se, exemplo daquilo que nós vimos, pessoas fazendo relacionadas a religiões orientais, com meditações longas, rezas e tudo mais. Isso não aumenta a fé se não tiver Jesus, se não tiver a palavra, pois por meio da palavra é quando o Espírito Santo age e transforma. Que a nossa fé seja aumentada a fim de que estejamos em Cristo Jesus, e então ela terá o tamanho certo para que Cristo nos declare inocentes e merecedores do seu reino. Se preocupe na qualidade da tua fé. O tamanho, deixa que Deus vai dar o tamanho que você precisa. Talvez você precisa, frente às suas dificuldades, de uma fé do tamanho de uma melancia, aquelas bem grandes, uma abóbora, ou talvez do tamanho de uma semente de orquídea, que é tão pequena como um grão, um pozinho de farinha de trigo, dependendo da espécie. Mas não interessa o tamanho, esteja em Cristo. O tamanho, deixa que Deus decide. Mas enquanto isso não se concretizar, para sermos declarados inocentes e recebidos no reino celestial, enquanto esse dia do juízo não chegar, para que o mundo conheça quem são os filhos de Deus, vivamos como servos, e mesmo tendo feito tudo o que deveríamos, ainda possamos dizer de modo humilde: Senhor, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever, pois a nossa vida vem de Cristo, está em Cristo, será revelada por Cristo no dia do Senhor. Tenha firmeza, calma, Cristo virá. Amém.